Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, por aqui tá tudo certo. Tava meio sumida, não? Mas agora eu vou voltar. Falei pra vocês no meu penúltimo vídeo, que eu não tava me sentindo bem, que eu tive um início de ano um pouquinho difícil, na verdade uma passagem de ano um pouquinho difícil por conta de algumas crises internas que eu tava vivendo. Mas agora eu me sinto renovada. Verdadeiramente, tudo acontece com um propósito, com uma razão. A cada vírgula da minha vida, essa certeza ela se torna cada vez mais constante, mais evidente para mim. E no vídeo de hoje, antes de falar o que eu tenho para falar, quero dar algumas notícias para vocês. Esse vídeo, inclusive, é um vídeo sobre uma novidade. Eu vou assumir hoje algo para vocês. Então, já quero deixar bem antecipado que eu vou tentar ser o mais sucinta possível, porém acredito eu que vai ser um vídeo maior em tempo do que os que eu já venho gravando aqui pro canal e também talvez até o mais especial de todos para mim, assim, no sentido de eu me abrir mais para vocês, para compartilhar vivências pessoais minhas, porque eu sempre trago aspectos de experiência minha, mas num lugar de uma situação específica para trazer uma reflexão em cima disso. Hoje não, hoje eu quero abrir um pouquinho mais a minha vida pra vocês, porque é estupidamente importante pra fazer sentido no final o que eu quero abrir aqui pra vocês, tá? Eu sinto essa necessidade de contextualizá-los a respeito do que aconteceu, pra vocês entenderem, né? As causas do efeito que eu vou contar lá no final. Vai ser um vídeo um pouquinho maior do que o que vocês já estão acostumados a ver por aqui. Porém, no YouTube tem a possibilidade de vocês acelerarem, deixar um pouquinho mais agitadinho, aceleradinho, caso vocês queiram. Se fizer sentido também para vocês assistirem esse vídeo, desejo que faça, porque realmente vai ser um vídeo que eu vou abrir muito o meu coração e a minha vida pessoal, que desencadeia em todas as outras áreas da minha vida. É um vídeo polêmico, também já antecipo isso, porém eu quero deixar aqui todo o meu respeito em tudo que eu vou dizer aqui. Não é com o objetivo de causar nenhum tipo de discórdia, de causar tumulto, de causar problema. Pelo contrário, é um vídeo apenas explicativo. Então bora lá, sem mais mistérios. Vocês sabem, não é novidade pra ninguém, eu sempre falo em um vídeo ou outro aqui que eu tive uma experiência religiosa durante boa parte da minha vida. Eu vivi a minha vida dentro da igreja evangélica praticamente dos meus 10 até os meus 22 anos de idade. E eu sou muito grata por tudo que eu vivi ali dentro, por tudo que eu aprendi dentro da igreja. Eu acredito de verdade que tudo aconteça com uma finalidade na nossa vida. Não à toa eu precisei entrar na igreja, precisei viver tudo que eu vivi ali dentro. Justamente porque tudo isso serviu de preparo, porque a nossa própria vida vai preparando a gente para algumas situações. E foi assim comigo. Desde nova, eu sempre me questionei muito sobre muitas coisas. Sempre perguntei sobre porquês. Sempre fui muito curiosa, muito sentimento, muito coração, buscava sempre muitos sentidos nas coisas. Até quando eu não sabia que eu fazia isso, eu fazia. Aos 10 eu fui meio que forçada para a igreja pelos meus pais. Na época eu lembro que estava passando uma novela na Globo, Kubanacan, e eu tava super na vibe de assistir, eu não podia. Então eu comecei com ranço, porém eu fui pegando um gosto muito grande pela igreja, pelos ensinamentos, pela doutrina, né, da igreja evangélica. Logo me envolvi com o ministério de louvor, o pastor percebeu o quanto eu tinha energia, que eu tinha gana pra estar lá, eu tava lá o tempo inteiro, era 5 cultos por dia eu tava lá, eu queria estar lá. E aprender mais, me relacionar mais, relacionamento pra mim sempre foi uma coisa muito importante. E aí ele logo me chamou pra fazer parte do ministério de louvor, eu aos 10 anos estava então no ministério de louvor da igreja, a mais nova integrante. Foi bem especial tudo isso, porque tudo que eu sei de música, que eu aprendi sobre cantar e também tocar, eu aprendi dentro da igreja. Deus, ele foi introduzido na minha vida através da religião, então eu não posso minimizar nada disso, tudo isso é muito grande pra mim, tudo isso sou eu, faz parte de mim. Porém, chegou um certo ponto que a religião ela deixou de fazer sentido pra mim, por uma série de coisas. Primeiro, vocês sabem que eu estudei psicologia, eu me graduei. Não sei se todo mundo, né? Espero que tenham novas pessoas assistindo esse vídeo. Mas sou formada em psicologia. Eu lembro que no período que eu entrei para estudar, muitas pessoas diziam da igreja, diziam para mim que eu ia acabar virando ateia, porque isso era consequência de todo mundo que estudava psicologia. Sabe aquela coisa de colocar todo mundo dentro da mesma régua que eu sempre falo aqui? Era como se fosse uma regra. Se você fizer A, vai acontecer B em tudo.
que acontecia dentro da religião. Só que era tudo muito esclarecido. Por exemplo, se você fumar, você vai pro inferno. Se você beber, você vai pro inferno. Assim, tinha todo um script para você seguir, para você não ir para a consequência final, que era o inferno. E esse lance desses scripts todos, chegou a um ponto da minha vida que não fazia mais sentido. Eu era uma pessoa que realmente seguia esses scripts, a ponto de cancelar desejos, né? Porque a gente tem fases da nossa vida. Quando a gente é adolescente, o nosso corpo hormonal, ele tá preparado para viver um certo XYZ tipo de experiência. E aí, eu sentia essa urgência em me anular o tempo inteiro. Não é só o social, é também o nosso corpo, a nossa anatomia. Durante muito tempo, eu cancelava esses pensamentos, tentando justamente ficar nesse foco de não, eu tenho que realmente cancelar tudo que eu desejo, tudo que eu quero. Eu tenho que cancelar tudo isso. Porque, senão eu vou pro inferno. Era difícil pensar no presente, era uma coisa realmente que era de fora pra dentro. Então, pra mim, era muito desafiador viver tudo isso. Então, durante muito tempo eu anulava, eu não via outra coisa, outra perspectiva que não a da igreja. Quando eu fazia alguma coisa que fugia daquilo que eu tinha sido orientada a fazer, eu já me crucificava, eu por mim mesma. Eu era uma pessoa que julgava as outras pessoas, justamente porque eu me julgava muito, né? Eu sentia muito esse peso do julgamento. Comecei a estudar e durante o período que eu estava estudando no primeiro ano da faculdade, tive aula de filosofia. Cara, eu fiquei desesperada com essa matéria. Porque filosofia, ela traz questionamentos muito profundos sobre a nossa existência e tudo mais. Eu não tinha estrutura para fazer nenhum daqueles questionamentos que eu estava sendo obrigada a fazer pela matéria, pelo currículo, pela grade do curso. Tava realmente colocando em xeque muitas coisas em mim. Então eu dizia que eu detestava a filosofia, porque Deus me livre, aquilo ali me faz sentir um nada. Eu não gosto de sentir isso. No mesmo período também eu estava lendo um livro do Dan Brown, chamado Código da Vinci. Com certeza vocês já ouviram falar sobre esse livro, tem até filme dele. Eu parei de ler esse livro porque é um livro muito conceitual. Apesar de ser uma ficção, ele traz muito conceito sobre a vivência religiosa na perspectiva da Igreja Católica, né? Porém, muito se fala sobre a Bíblia ali dentro. E querendo ou não, a Bíblia cristã do evangélico, ela é uma Bíblia que vem, né? A religião protestante, ela deriva do catolicismo. Então, eu fiquei, assim, em choque. Realmente estava me trazendo vários questionamentos à tona. E eu não estava preparada para aquilo. Eu lembro de falar para pessoas, gente, tá mexendo com as minhas estruturas. Eu quero estudar esse livro. Eu não quero ler por ler. Então, eu não consigo agora por conta da faculdade e tudo mais. E parei de ler. Ou seja, tudo que era filosófico, tudo que trouxesse uma questão mais profunda de reflexão, mexia muito comigo. Eu evitava entrar em contato. Eu sentia que eu evitava entrar em contato. Me fazia questionar algumas coisas. E eu não estava pronta para questionar a minha estrutura de vida. Porque eu estava seguindo o script social certinho. Eu tinha 17 anos, eu já tinha saído da escola, eu já estava numa faculdade, já tinha decidido que eu ia estudar. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu estava trabalhando. Tava tudo certo, tava dentro da igreja, eu era a filha ideal, o modelo ideal social, sabe? Naquele momento. Então, pra que questionar isso? Uma parte minha sabia que era arriscado mexer com isso. E aí eu fui seguindo a minha vida. E dentro dessa minha experiência religiosa, eu vi as pessoas vivendo as experiências delas com Deus, e eu falava, Deus, eu não tenho uma história pra contar. Eu quero ter uma história pra contar. Então, pra mim fazia falta ter um relacionamento íntimo. Eu sentia que era mais uma coisa de anestesia, mais de seguir aquilo que eu precisava seguir do que efetivamente viver algo com Deus, sabe? Era como se eu estivesse vivendo uma vida de pauta. Ou seja, eu não estava vivendo, eu estava reproduzindo uma vida. Em todos os aspectos, inclusive no aspecto com Deus. A minha vivência com Deus era religiosa, porém, estava lá. Bem protegido pra não questionar, porque se questionasse ia desmoronar tudo. Eu falava assim, Deus, eu quero muito ter uma história com você. Porque eu sentia que eu queria ter uma história pra contar sobre Deus, e não uma história que eu já tinha ouvido. Eu era solista nas bandas que eu cantava. E eu não era uma solista que costumava falar com as pessoas, diferente da grande maioria. Porque eu não queria falar de uma coisa, de reproduzir uma história. Eu queria falar da minha experiência com Deus.
Eu sentia muito isso no meu coração. E sempre tinha uma matemática que não fechava na minha cabeça. Por exemplo, a questão da vida depois da morte, sabe? Da gente morrer e ficar lá o tempo inteiro adorando, e dando glória, aleluia, santo, santo. Essas coisas não fechavam na minha cabeça. Tinham coisas que falavam, tá, é isso? Era como se fosse anular uma parte nossa, sabe? Então, eu só deixava pra trás e ia seguindo. Quando eu tava no meu terceiro ano da faculdade, a gente viveu uma experiência muito difícil, que foi a perda da minha irmã. Essa experiência em si foi uma experiência que foi bem definitiva, bem decisiva pra mim. Porque dela, eu percebo hoje, que desencadearam uma série de eventos que culminaram em outras coisas, sabe? Mas a partir daí, muitas coisas vieram à tona pra mim. Então, a partir daí, outras situações aconteceram que me faziam voltar para essa experiência e que também me faziam voltar a outras experiências da minha infância. Então, esse processo me fez mergulhar em autoconhecimento. Pouquinho depois disso, da perda dela, aconteceram outras coisas. Eu ainda estava dentro da igreja, né? Aconteceram uma série de eventos também que não cabe eu falar agora, porque senão vai muito tempo de vídeo também. Um dia eu ainda vou contar em detalhes essa história, para vocês entenderem como que nada é por acaso. Eu queria que vocês conseguissem pegar isso da minha fala hoje. Que nada acontece por acaso. Hoje eu vejo que tudo, cada vírgula da minha vida que aconteceu por uma razão e para uma finalidade. Eu fui perdendo muitas coisas. Eu fui perdendo muito. Eu sentia que eu tava perdendo demais na minha vida. Então isso foi me deixando vazia. Nem Deus, aquela ideia que eu tinha de Deus, estava conseguindo mais ser suficiente para mim. Eu fiquei depressiva, eu desenvolvi transtorno de ansiedade. E isso coincidiu com o meu último ano da faculdade, toda essa série de eventos que aconteceram. Então, quem viveu comigo esse período sabe o quanto que eu realmente estava mal, eu estava apagada, foi muito difícil pra mim, o tanto de coisa que aconteceu. E aí, nesse período, eu meio que me rebelei, no sentido de entrar numa crise filosófica de vida mesmo, de permitir que todas aquelas coisas que eu ficava tampando, fingindo que não existiam, que a minha vida inteira estava me fazendo questionar. E foi justamente nesse momento de crise filosófica que eu decidi sair da igreja, deixar de praticar religião. Porque muitas coisas não estavam fazendo sentido para mim mais. Então eu precisava testar outras. E aí eu falei, não, agora não dá mais. Agora eu quero sair, porque eu quero entender por um outro olhar, de uma outra forma, porque isso aqui não tá sendo o suficiente para mim. Pra minha alma, pro meu espírito. E assim eu fiz. Agora você imagina uma menina que cresceu dentro da igreja, que tinha o ministério do louvor, que tinha uma série de coisas por trás. O quanto que não foi difícil. Não só pra mim, porque, gente, se desfazer de ideias antigas, se desfazer de posicionamentos, escolhas que estruturam a nossa vida, que a gente, ou pelo menos que a gente acredita que estrutura a nossa vida, é muito desafiador. É muito difícil. Observa na sua vida o quanto é difícil você uma vida inteira pensando de um jeito, sentindo de um jeito. Agora você imagina chegar num ponto da sua vida você falando tudo aquilo que você achou que era, não era. Nada daquilo. De repente não é mais. Então, pra mim foi muito difícil por esse motivo e também foi muito difícil pela razão da minha família e por todo o resto que eu tinha construído fora, né? Imagina, meus pais eram os dois evangélicos, então para eles entenderem e assimilarem que a filha deles não estava mais se identificando com esse caminho foi muito difícil. No fundo, os pais eles querem o melhor pra gente. Só que nem sempre o melhor dos nossos pais é o melhor para cada um de nós. Cada um tem o seu próprio melhor. Então, a gente não entendia aquilo naquele momento, nem meus pais, nem eu. Então foi muito difícil, fora que eu não sabia quem eu era, eu tava muito desorientada de mim mesma. Eu vinha de um fluxo de receber muito de fora, pra encaixar o que estava fora dentro de mim. Isso é quase impossível, porque cada um é cada um. Como que você encaixa o mundo dentro de você? Não tem condições. Vai em algum momento bater, não vai dar certo, vai chocar, sabe? Então, eu vinha desse movimento de pegar fora para preencher dentro de mim, só que não era mais suficiente. Então, foi quando eu decidi sair e enfrentar mais um universo de coisas, né? Porque aí vem o julgamento. Nossa, tá desviada. Nossa, se perdeu do caminho de Deus. Nossa. Aí vem uma outra pressão em cima. Já estava com essa pressão, essa autopressão. E aí veio o mundo inteiro pressionando, enfim. E aí eu pego tudo aquilo pra mim com muita responsabilidade, sabe? Enfim, então foi bem
tenso esse período. Foi um dos mais intensos da minha vida, assim, de verdade. Foi um momento de mudança de identidade total. Inclusive, observem. Vocês têm aí acesso ao meu Instagram pessoal, nos vídeos, tá aí no link. Observem as minhas fotos de 2016 pra cá. Vocês vão ver uma menina totalmente modificada. Se você pegar antes de 2015, 2014, vinha de um fluxo. De 2016 pra frente, vários fluxos ao mesmo tempo, porque realmente foi um período em que aconteceram muitas mudanças internas em mim. E as mudanças que acontecem em mim internamente, gente, elas vêm pro meu externo. E isso acontece organicamente, naturalmente. Eu simplesmente transformo no meu corpo de alguma forma. Seja somatizando, ou no físico mesmo, a forma como eu me apresento pra vocês, sabe? Então foi um período que o pessoal tava até achando que eu era gótica, porque eu tava usando muito preto. Naquele momento eu tava totalmente black, assim, dark. Eu estava me sentindo num momento rebelde, sabe? Hoje eu faço esse comparativo, eu não me vesti assim de propósito. Eu simplesmente acontecia. E era uma rebeldia da minha alma de verdade, sabe? Porque eu tava buscando alguma coisa mais profunda, porque eu tava em sofrimento, eu tava em momento de dor. Passou esse período e eu fui mergulhando em outras possibilidades de me conhecer. Eu viajei muito, e assim, viajar pra mim, e até hoje eu considero um investimento pessoal, porque eu não viajo só pra curtir, pra sentar ali e ficar apreciando. Isso pra mim é uma consequência. Mas a viagem pra mim começa antes da viagem acontecer, sabe? Então, o prazer de conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, novas possibilidades, isso daí me ensina muita coisa. Então eu fui vivendo isso, vivendo outras relações, outros ambientes, outras pessoas, outras realidades, coisas que eu nunca tinha me permitido viver. Não, pelo menos não com aquela intensidade. E algumas que realmente eu nunca tinha vivido. Porém, ainda assim não era suficiente. Eu queria mais, eu queria entender sobre a vida. Eu estava num momento de crise filosófica. Eu tinha muitos porquês a serem respondidos dentro de mim. Então eu fui procurar ainda mais autoconhecimento. Eu já fazia terapia com psicóloga e aí eu passei a procurar outras formas de autoconhecimento. Foi nesse período que eu conheci o Ikigai, que é tema para um outro vídeo. Mas conhecer o Ikigai foi um divisor de águas na minha vida, porque eu estava realmente num momento de muita rebelião e o Ikigai ele respondeu muitos questionamentos da minha alma naquele momento. Inclusive o questionamento sobre Deus. Eu não cheguei a duvidar da existência de Deus nunca, mas a forma que eu tinha aprendido sobre Deus até aquele momento não se encaixava mais. Não fazia mais sentido para mim aquele Deus que eu tinha aprendido durante todo o meu tempo de religião. E quando eu conheci o Ikigai, eu percebi aquele povo que nada tinha a ver com religião, um movimento espiritual muito grande. E ali eu tive certeza, falei assim, Deus realmente transcende tudo aquilo que eu achava que eu aprendi sobre ele e ele tá aqui. Então aquilo me reconfortou num nível que eu não sei nem mensurar pra vocês. Saber que, sim, ele tava comigo também, porque eu pude senti-lo. Mesmo não estando dentro de uma igreja. Fiz uma viagem depois sozinha, que isso também me fez viajar literalmente na viagem. Me ensinou muito sobre mim, sobre as pessoas, sobre autoconhecimento, enfim, me ensinou muita coisa. Sobre espiritualidade, porque pra mim autoconhecimento e espiritualidade são sinônimos. A espiritualidade, ela diz respeito de descobrir o divino em nós. Eu vejo assim. E só tem como você acessar isso como autoconhecimento, procurando aprender mais a respeito de si mesmo. Eu tive várias experiências assim que realmente me conectaram com essa linha espiritual em sequência, depois desse período de tanta dor, de tanto sofrimento que eu vivi. Foi nesse momento de muita dor que eu encontrei aquela molinha lá no fundinho do poço, que uma amiga uma vez falou pra mim, que eu sempre levo essa frase comigo, que me trouxe pra superfície de novo. Foi bem nesse período. E aí eu vivi uma experiência chamada Entrega por São Paulo, que era totalmente desvinculada de religião, de ONG. Eram pessoas independentes que se juntavam todos os meses para fazer entrega de kit de sobrevivência, de conveniência básica para pessoas em situação de rua. Não só confeccionar os kits, como também sair entregando. Cara, quando eu cheguei naquele lugar, um monte de gente do Brasil inteiro, numa madrugada, saindo de madrugada, recebendo moletom de graça, única e exclusivamente para servir a humanidade, servir pessoas que estavam numa situação
mais vulnerável naquele momento, no sentido de físico, porque a gente não sabe o estado de espírito de cada uma delas, mas no sentido físico. E ver gente de classe média boa, assim, gente que era bem sucedido na vida, se juntando com gente que estava em situação de rua, trocando, conversando, aquilo me colocou, parecia que eu estava numa redoma espiritual, assim, era uma coisa muito grande, gente, era uma coisa que não era daqui. A explicação é essa. E não tinha nada a ver com religião, tinha a ver com espiritualidade. E ali eu fui acessando mais dessa espiritualidade, entendendo mais sobre ela e me jogando pra ela, porque era isso que eu buscava a minha vida inteira. Era esse o lugar que eu tava tentando acessar e que eu não conseguia, porque eu não estava preparada para acessar. Hoje eu entendo isso. As coisas acontecem conforme você pode receber. Aquele versículo da Bíblia que fala: Deus só dá um fardo pra você conforme você pode carregar. Hoje faz sentido pra mim. Muitas coisas na minha vida eu não estive pronta para receber, como vocês vêm ouvindo aqui nesse vídeo, naquele momento específico X. Mas a minha vida foi seguindo e me preparando para viver isso à medida que eu fui me abrindo para viver, à medida que eu fui permitindo essas questões surgirem, à medida que eu fui permitindo aprender com essas questões e não pegar respostas prontas, porque essas respostas prontas não nos cabem. Essas respostas prontas são daqui, são da terra, são terrenas. Quando a gente tenta explicar Deus em palavras, em regras, a gente está limitando o divino. Como que a gente pode explicar uma coisa que a gente não entende? A gente não entende Deus. Não tem como explicar Deus. Ninguém explica Deus. E a gente quer explicar, e quando a gente faz isso, a gente limita o divino. E limita o divino em nós. Limita a nossa experiência aqui, enquanto seres divinos. Hoje eu vejo isso, hoje eu entendo isso, eu entendo com o meu coração. Totalmente. Todas essas experiências que eu tive, depois vieram outras, gente. É muita coisa. Eu não quero deixar o vídeo também cansativo para vocês entenderem o que eu tenho para trazer agora. Mas toda a minha experiência me trouxe questões que vieram. Eu não considero que exista uma religião que seja certa, absoluta. Não dá. Sabe por quê? Porque se a gente disser que existe, a gente está explicando Deus. Essa aqui é a certa porque falar isso. Não existe isso. Tem como a gente dizer qual que é a certa e qual que é a errada. As religiões, elas são lindas no sentido de conseguirem levar a gente a se conectar com Deus. E cada pessoa se conecta com Deus à sua maneira. Não dá pra gente colocar todo o ser humano dentro de uma matemática, porque ser humano é incalculável. A gente até pode dizer, já esperava isso de você, mas não esperava, porque a gente se magoou. Então, como que a gente esperava, Brasil? Me responde. É incalculável o ser humano. Então, quando a gente faz umas coisas dessas, a gente sofre. Então, a minha vida me preparou com muita dor, com muito sofrimento, para esse momento do agora. Essa compreensão que eu tenho do divino. Até nisso que entra agora a questão da psicologia. As pessoas falarem que eu poderia me tornar ateia e tudo mais por conta disso. Pelo contrário, a minha experiência com a psicologia, o que eu estudei, o que eu aprendi, me deixou muito mais compreensiva com as questões humanas, com o ser humano. E à medida que a minha experiência com a psicologia me deixou mais compreensiva com o ser humano, que as minhas questões começaram a vir mais ainda. Poxa, mas se eu entendo uma pessoa, se eu consigo entender que uma pessoa tem uma razão, que pra mim, no meu julgamento, pode ser muito errado. Mas aquela pessoa, pra fazer aquilo, ela teve uma razão. E que ela pode não ter julgado errada naquele momento. E ela acredita naquilo. Então, se eu entendo, sou um ser humano limitada na minha compreensão, eu consigo entender isso, entender com o meu coração e respeitar isso, que dirá Deus, que é muito mais amoroso. Então, um Deus que entra numa matemática que prejudica você, que te tortura psicologicamente para você, no final da sua vida, abraçar um galardão, ele não entra na minha matemática, pela minha experiência de vida e pelo que eu entendo por ser humano hoje, entende? Pra mim ele não faz sentido. E eu respeito se ele faz sentido pra outra pessoa, porque eu acredito que precisa fazer sentido pra outra pessoa. Só que tem coisas que a gente não pode entender. Não é nem sobre querer entender ou não, é sobre não poder. E eu não posso mais entender isso. Eu já pude um dia, hoje eu não posso mais entender isso. Outras pessoas podem entender isso e tá tudo bem, cada um no seu processo. E isso que é respeitar o outro, né? Cada um no seu processo. E eu respeito, eu entendo que cada um tem um motivo para acreditar no que acredita. Hoje eu tenho muito mais paz para lidar com essas questões.
Então, eu tô compartilhando tudo isso com vocês para vocês entenderem o meu conceito de espiritualidade, o meu conceito de espiritualidade que independe de religião. Eu conheço pessoas que são religiosas e que são muito pouco espiritualizadas, da mesma forma como eu conheço pessoas que não são religiosas e são muito espiritualizadas. Então, uma coisa independe da outra, no meu conceito, entende? Eu tô contando tudo isso porque eu volta e meia falo aqui nos vídeos do canal que eu acredito no ser humano como um ser bio, psico, sócio espiritual. Porque agora eu vou contar a novidade pra vocês. Formei em psicologia, nunca trabalhei como psicóloga porque faltava alguma coisa. Eu sentia que faltava alguma coisa em mim, ou era em mim, ou era em alguma abordagem, ou enfim, eu sempre sentia que estava faltando alguma coisa. Eu sentia que eu não estava pronta para atender porque eu estava cheia de questões e realmente eu tenho muito respeito pela questão das pessoas, pela vida das pessoas. Então, eu atender alguém mal não fazia sentido para mim também, porque eu não ia ser justa, não ia estar ali inteira para uma pessoa. E eu gosto de estar inteira em tudo que eu faço, eu gosto de ser inteira. Hoje, principalmente, depois de toda essa minha vivência. Hoje, eu me sinto mais consciente de quem eu sou, a ponto de conseguir auxiliar outras pessoas no caminho delas. Não à toa eu fiz esse canal. O meu processo de autoconhecimento, ele vem de 2016, eu acho que ele começou intensamente. Na verdade, ele começou desde quando eu comecei a estudar psicologia, né, Brasil? A verdade é que a minha vida sempre foi me trazendo para esse lugar do desenvolvimento humano. Eu poderia ter escolhido outras coisas, mas alguma coisa em mim escolheu esse curso. Então, a minha vida literalmente foi me preparando. A nossa vida é perfeita, gente. Se a gente conseguir olhar desse jeito, a gente vai ser muito menos infeliz. A gente vai conseguir entender a beleza que há na vida. Então, foi tudo caminhando para me trazer para esse momento de agora. Ano passado, que foi o auge da pandemia, eu comecei a mergulhar ainda mais nesse universo. Vim aqui, abri o canal, vim falando para vocês, justamente com a intenção de aliviar, porque eu sei o quanto é angustiante e quando a gente compartilha pesa menos. Pra mim sempre foi assim, essa frase eu uso ela como um mantra na minha vida. Compartilhado é menos pesado, compartilhado é menos pesado. Não resolve 100%, mas é muito mais leve. A gente tá vivendo uma incógnita, todos nós estamos vivendo essa incógnita. Então quando a gente compartilha isso, entende que essas pressões que vêm de fora, elas só fazem mal pra gente, a gente consegue viver mais abundantemente. Ano passado estudei mais, mergulhei mais nesse universo de autoconhecimento, me profissionalizei como coach também, né? Eu peguei minha proficiência no ano passado, mesmo tendo me formado em 2018 eu me formei, mas a minha proficiência eu peguei no ano passado. Eu fui sendo muito mais gentil comigo do ano passado pra cá, de me ouvir mais, de prestar mais atenção em mim, e eu percebi o quanto que isso também me abriu para fazer isso com as outras pessoas, porque eu consigo entender um pouco melhor as minhas questões e isso me deixa mais gentil com os outros. Sendo, a gente ajuda as pessoas a serem. Mergulhei em outros tipos de formas de autoconhecimento no ano passado, conheci outras coisas que fizeram muito sentido com a minha alma. E tudo aquilo que eu fiz, que eu passei pela experiência, eu também estudei. Então, além da minha formação em psicologia, coaching e Ikigai, eu também me formei em terapia floral e astrologia quântica, que são coisas que sempre fizeram muito sentido pra mim. Pra mim, tudo isso, gente, fala de espiritualidade, essas formações. Toda essa veia holística, pra mim, é sobre a verdadeira espiritualidade. É você reconhecer o divino que é em você, é considerar que você não é só matéria, que você é muito mais do que matéria, que nós, seres humanos, somos muito mais complexos do que a gente quer definir. E a gente não tem que definir nada. Se a gente parar pra observar, desde os primórdios da humanidade, a gente vem em processo de evolução. Há 50 anos, o celular não existia. E existe agora. Então, se a gente se limita a uma compreensão única do que é a vida, do que é o ser humano, do que é toda essa experiência, a gente não pode evoluir. Eu percebo isso. Se o celular existe, é porque alguém questionou, porque alguém falou, não, mas se juntar Y com Z, vai dar X, Y, Z, entendeu? Esses questionamentos são ótimos, eles que permitem que a humanidade cresça. Então, quando a gente se fecha muito, a gente não se expande. A gente fica estacionado literalmente. E a gente sofre, porque a nossa natureza é de evolução. A nossa natureza é de crescimento. É isso que eu tenho aprendido nesses últimos dias, nesse último ano principalmente. E principalmente nesse meu período aí de janeiro até aqui, que foi um período que eu fiquei mais quietinha, mas que estava acontecendo muita coisa. Eu tava no meu casulo, literalmente, sabe aquela borboleta?
passando por metamorfose. Eu passo por várias metamorfoses na minha vida, eu espero passar por 1000 outras. Eu amo esse processo, porque é uma coisa de recolher pra expandir, recolher pra expandir. E aí eu fiz todas essas formações, porque foram coisas que eu passei durante esse período e fizeram muito sentido pra mim, e fazem muito sentido pra mim. E eu vou falar mais afinco sobre isso nos meus próximos vídeos, porque agora vem a novidade. Ah, não, antes de falar da novidade, uma coisa muito, assim, muito especial mesmo. E aí, nesse meu período de encasulamento, eu me permiti passar por uma experiência terapêutica dessa veia mais holística também. Inclusive, eu ainda estou nesse processo, estou concluindo esse processo. E esse processo realmente foi muito significativo para mim até aqui. Estou tendo clareza de muitas coisas na minha vida, coisas que estão fazendo realmente sentido para mim. Demais. Coisas que estão vindo à tona, que eu tô percebendo, que só tá deixando a vida mais linda pra mim ainda. E aí, nesse período, eu fiz mais uma formação, minha última formação, que é algo que, gente, o coração até faz assim, ó. Eu sou apaixonada, já falei aqui nesse vídeo e em vários outros, pelo ser humano. Ponto. Amo o ser humano. Amo suas histórias, amo suas questões, amo a complexidade que é o ser humano. Eu estudei algo que tá ressoando muito com o meu coração, que agrega a minha formação em psicologia. Eu fiz um curso que agrega psicanálise à espiritualidade. Então, todo esse vídeo, todo esse contexto aqui é para dizer para vocês que nada é por acaso. Tive uma formação religiosa que me introduziu a espiritualidade na vida. Eu tive uma formação em psicologia que me introduziu a psique humana e a minha vida em si, as minhas experiências, os meus questionamentos, que sempre são muito incessantes, me trouxeram para esse lugar em que agrega psicanálise e espiritualidade numa coisa só. Que entende o ser humano assim como eu entendo, que é um espírito que porta uma carne, que porta uma matéria, e não o contrário, não a matéria que porta um espírito. Porque é isso que eu acredito. Eu acredito que a vida acontece em outro lugar, não aqui. Aquele versículo que eu sempre trago: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ao divino. Então eu sinto que é isso, a minha vida gira em torno disso. As minhas experiências, as conclusões que eu tiro da minha vida giram para esse lugar. Então, beber um pouquinho de água que eu tô com a garganta seca. Eu estou num momento de muito aprendizado ainda. Tô vendo que é um universo infindável e isso me deixa muito excitada, me deixa com muito ânimo para continuar estudando e aprendendo mais sobre isso, porque tudo isso fala muito com a minha alma. E eu tenho certeza que se tá acontecendo comigo, tá acontecendo com gente no mundo inteiro. Ninguém tá sozinho aqui nos seus processos. Todos têm os seus processos individuais, a minha história ela é única, a sua história ela é única. Mas tem pessoas que vivem coisas semelhantes ao que a gente tá vivendo. Não à toa eu tô compartilhando isso com vocês. Tô compartilhando por uma questão de contextualizá-los e falar um pouquinho mais abertamente sobre o porquê, por exemplo, eu deixei de frequentar a igreja. Talvez para muitas pessoas não tenha ficado esclarecido o que me acompanhou durante muito tempo na vida. E tô aqui abrindo meu coração para vocês como quem eu sou. Essa é a minha identidade. Eu sou essa pessoa. Agora eu percebo que é o momento de eu começar a atender. A minha vida me formou para esse momento de agora. E eu sinto, como eu nunca senti antes, uma ânsia muito grande por auxiliar pessoas e ajudar pessoas em seus caminhos e seus processos de autoconhecimento e descoberta de si mesmos. E nessa perspectiva de espírito que porta uma carne, nada a ver com religião. Então, gente, esse vídeo aqui é para contar para vocês, para me assumir terapeuta de desenvolvimento humano na perspectiva holística do ser humano, ou seja, que enxerga o ser humano como um todo, que vê o ser humano dentro de todos esses corpinhos aí que nós somos, não somente nessa matéria que começa e termina aqui. E é com muita felicidade que eu digo isso, porque ano passado eu tentei muito me lançar profissionalmente de alguma forma, mas não deu certo. Não deu certo no sentido de, tipo assim, não aconteceu, mas tava certinho do jeito que tava acontecendo, entendeu? Porque era um preparo. Eu tava vivendo coisas que iam me trazer pra esse lugar de agora. Então, tô muito feliz falando isso pra vocês agora, gente, e muito livre também. Não estou dizendo nada pra convencer ninguém de nada, até porque eu não tenho esse poder. As pessoas, elas fazem o que elas querem fazer, aceitam o que elas querem aceitar, abraçam o que elas querem abraçar. Talvez vocês ouçam os cachorros latindo, mas eu não vou parar de falar não, tá bom? Isso é de cada um, cabe a cada um
a escolha do seu caminho e tá tudo bem. Eu não tô aqui pra convencer ninguém de nada. Eu tô aqui pra esclarecer pra vocês quem a Débora se tornou e também pra divulgar pra vocês que oficialmente eu estou com a minha agenda de atendimento aberta como profissional holística. Eu tenho um site, eu criei uma página no Instagram. Esses meus vídeos aqui vão passar a ser mais educativos, mais didáticos também, não só isso, né? Eu vou compartilhar com vocês um pouco mais do que eu tenho aprendido. Vou voltar a publicar vídeos com mais frequência. O nome do meu site é Empreendendo-me. Por quê? Porque, na verdade, na minha concepção, o maior empreendimento da nossa vida somos nós mesmos. Quando a gente investe em nós, quando a gente aplica toda a nossa energia em nós, a coisa acontece fora, a consequência não é o contrário. A minha vida me trouxe para esse lugar, não é de fora para dentro, é de dentro para fora totalmente. Toda vez que eu tentei empurrar alguma coisa goela abaixo, o que eu aprendia que não ressoava com o meu coração, eu me frustrei. E quando eu olhei para dentro de mim, isso refletiu no fora, seja na forma como eu me vestia, na forma como eu falava, como eu olhava. Então é de dentro para fora. Então o maior empreendimento somos nós mesmos. E eu fico muito feliz em poder divulgar aqui para vocês em primeira mão, tá? Se vocês conhecem alguém que se identificaria com essa história, que se identificaria com essa abordagem terapêutica, fala comigo. Comenta aqui no vídeo, ou então vai lá no Instagram, comenta também. Eu vou deixar meu WhatsApp profissional aqui também no link desse vídeo. Todas as minhas redes eu vou deixar pra vocês falarem comigo e divulgarem também se vocês se sentirem, tá bom, gente? É por correspondência que a vida acontece. Então, eu acredito que eu vou atrair pra mim as pessoas que estão vibrando como eu, da mesma forma como o contrário vai acontecer, né? Que as pessoas vão me atrair conforme a vibração for semelhante, o momento de vida for semelhante. Então, eu tô bem em paz com relação a isso. Mas já estou divulgando porque vocês me acompanham aí durante todo esse período. Vocês viraram praticamente minha família, de verdade. Então, eu tô compartilhando com vocês em primeira mão porque eu sinto isso, tá? Obrigada pela abertura de me ouvirem até aqui. Curta o vídeo se gostou, compartilha com quem você acredita que possa se identificar com isso. E é isso, eu acredito que eu falei tudo que eu tinha pra falar, tá? Esse vídeo era pra assumir a profissional holística que eu sou. Porque I am, guys. I am. um beijo enorme no coração de vocês. Gratidão demais pela audiência até aqui. E a gente vai se ver mais vezes agora. Vai lá no meu Instagram, porque no Instagram eu tô postando conteúdo diariamente, conteúdo de valor. Então, segue lá, compartilha, divulga pros seus amigos, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com isso. Isso é um movimento que tá acontecendo no mundo, gente. Então, tem gente pra toda a gente. Tenho certeza disso, viu? Beijinhos, amo vocês.